no começo de tudo, uma garota passa em meio aos alunos da sua escola, que logo param para admirar a sua beleza. Nisso, uma das garotas diz que ela é a Kujo, que no caso é uma filha de um pai russo e possui as melhores notas da escola inteira. Fora isso, Kujo também é a tesoureira do conselho estudantil, o que a torna uma aluna com status ainda melhor. Enquanto ela caminha, um aluno a para e se apresenta como Ando, um aluno do segundo ano, e em seguida ele diz que ficou sabendo sobre ela através da irmã de Kujo. E ao se interessar por ela, Ando ficou ansioso para conhecê-la, portanto, ele a chama para eles almoçarem juntos, mas Kujo o corta antes mesmo dele terminar o seu convite. Nisso, Ando nota a frieza da garota e pede o contato dela para ir avançando aos poucos. No entanto, Kujo se recusa até mesmo trocar o contato com o garoto e diz que não tem o menor interesse nele. Ao receber essa pedrada no meio da lata, Ando fica totalmente sem reação. Nisso, Kujo o dispensa, mas antes de ir embora, ela o lembra que o colar dele é contra a regra da escola. Enquanto isso, todos ao redor ficam perplexos em ver ela desprezando Ando, afinal ele é simplesmente o garoto mais cobiçado da escola. E quanto a Kujo, ela vai diretamente para sua sala e ao ver Kuzi dormindo, ela nota que ele ficou vendo animes durante a madrugada inteira, então Kujo lhe aconselha a parar com isso, porém Kuzi explica que o episódio só foi acabar quase 1 da manhã e por conta disso, ele acabou indo dormir tarde também. Além de assistir o anime, Kuzi e um anime ficaram quase 2 horas em ligação conversando sobre o episódio. Nisso, Kujo o chama de idiota e ele por sua vez aceita essa ofensa com o maior prazer, afinal, Kuzi adora discutir sobre as obras que assiste e admira. E ao ouvir isso, Kujo se corrige e diz que além de um idiota, ele é um idiota sem a menor chance de salvação. Dito isso, a aula prossegue, então Kuzi pede para acompanhar a apostila de química dela, mas logo após juntar a mesa com a dela, ele começa a pegar no sono de leve e ela acaba chamando ele de fofo, mas falando em russo. Nisso, o professor faz uma pergunta para a classe e Kujo bate em Kuzi para fazê-lo acordar. E ao ver essa movimentação toda, o professor pede para o garoto responder a pergunta da lousa, mas ele fica sem nem saber o que está acontecendo, então Kujo aponta para a resposta errada, induzindo Kuzi a errar a questão de propósito. Em seguida, ela se levanta e dá a resposta certa para o professor. Nisso, Kuzi reclama com a garota por ter feito ele errar de propósito. Ao ver ele bravo, Kujo diz que ele fica uma gracinha, mas fala isso em russo. E ele pergunta o que aquilo significa, e ela tenta desconversar, dizendo que na verdade estavam chamando de idiota. Porém, Kuzi entende claramente o que ela disse antes, afinal Kujo já havia chamado ele de fofo antes. E, além disso, ela começa a elogiar ele em russo, e ele por sua vez explica que brincava com uma garota russa quando eles eram criança. E por ela sempre falar em russo ao seu lado, ele foi aprendendo o idioma aos poucos, até chegar em um nível bom de compreensão da fala. Portanto, mesmo que ela esteja o elogiando em russo, ele é capaz de entendê-la claramente, mas para evitar um grande constrangimento da garota, ele decide não dizer que estava entendendo todo. E após o sinal tocar, Kuzi se permite mexer um pouco na internet. Porém, ao ver o garoto descumprindo a regra da escola ao mexer no celular, Kujo volta a chamar a atenção dele, dizendo que o uso do aparelho só é permitido em casos de emergência. Nisso, Kuzi explica que é uma situação que de fato é uma emergência. Então, Kujo pergunta o que exatamente está acontecendo e Kuzi explica que o seu jogo está prestes a acabar. Nisso, Kujo diz que ele é muito ousado em fazer aquilo lá de uma representante do conselho estudantil. E no meio da partida, ele demonstra felicidade ao conquistar uma das personagens do jogo, chamada Tsukuyomi. Então, Kujo pega o celular dele para confiscar. E ao ver que ele estava falando da deusa da lua na mitologia japonesa, Kujo estranha o fato da Tsukuyomi ter um cabelo prateado e não preto. Porém, Kuzi afirma que esses pequenos detalhes não fazem a menor diferença, afinal, a personagem é bonita do mesmo jeito. E ao ouvir isso, Kujo volta para o seu lugar e diz em russo que ela também tem cabelos prateados. Nisso, Kuzi entende, mas continua fazendo seu teatro perguntando o que ela disse. Então, Kujo diz que apenas chamou de viciado em jogos. Porém, Kuzi deixa claro que esse rótulo não pode ser atribuído a ele, afinal, ele é um jogador casual free to play. E quanto aos verdadeiros viciados, eles são as famosas baleias pay to win. E durante o intervalo, Takeshi começa a reclamar, dizendo que gostaria de ser popular entre as mulheres. Nisso, Kuzi o ignora e conversa apenas com seu outro amigo, afinal, eles acreditavam que o garoto estivesse apenas surtando como sempre. E de repente, todo o conselho estudantil aparece por lá. Nisso, Takeshi continua encantado com as garotas e diz que adoraria se aproximar de Kujo. Porém, outro amigo diz que ela aparentemente tem um namorado, afinal, ela sempre dispensa todos os garotos usando essa desculpa. E Kuzi, por sua vez, diz que Takeshi não teria chance alguma com Kujo de qualquer forma, mesmo se ela estivesse solteira. E ao ver esse esculacho, o garoto se irrita e diz ter inveja da proximidade que ele tem com Kujo. Porém, Kuzi deixa claro que isso não é um privilégio como ele imagina, afinal, ela sempre se desaponta com ele, mas para Takeshi, isso é melhor do que ela o tratar com indiferença. Portanto, ele acredita que teria mais chance com Suo, já que a garota é mais aberta com todos. Mas para acabar com a alegria de Takeshi, o colega ao lado lembra que Suo ainda é de alto nível, e além disso, a garota já recusou ainda mais pretendentes do que a própria Kujo. Nisso, Takeshi se lembra que Suo, além de bonita, é muito rica, portanto, ela já deve ter o seu noivo. Nisso, ele pergunta ao Kuzi se ele sabe algo referente à vida amorosa de Suo. Ele simplesmente ignora a pergunta. Em seguida, Suo olha pra ele e dá um sorrisinho maléfico, indo justamente até ele pedindo para se sentar naquela mesa. Nisso, eles começam a conversar sobre as mais diversas trivialidades. Então, Suo reclama do fato do lamen da escola não ser tão apimentado. E Kuzi, por sua vez, diz que a comida poderia ter um pouco de Laiyu. Nisso, Suo curte a ideia dele e diz que irá levar esse assunto para o conselho estudantil. Eu vi ela tratando assuntos administrativos
administrativas com tamanha responsabilidade, Kuzi sugere que ela pare com isso. Então Soo afirma que estava apenas brincando, e no meio da conversa ela revela que já é amiga dele desde quando eles eram criança. Nisso, Kuzi pergunta mais sobre a relação dela com Kujo, e Soo diz que pretende ser mais próxima dela, porém Kujo deixa claro que não tem graça alguma ser amiga dela, mas para Soo, elas ainda assim podem formar um laço de amizade. E quanto ao Kuzi, ela pergunta se ele já considerou a sua oferta de entrar para o conselho estudantil, e ele novamente afirma que não tem o menor interesse nisso, porém Soo insiste e diz que ele combinaria muito com esse posto, já que ele tem experiência como vice-presidente. Nisso, Kujo fica curiosa sobre isso, então Soo diz para ela que ela era presidente do conselho estudantil do segundo ano do fundamental, e quanto ao Kuzi, ele era o seu vice, porém ele deixa claro que só entrou porque queria ajudar Soo, afinal, ela não poderia ser presidente do conselho estudantil sem ter um vice. E após isso, Kuzi volta a ficar a sós com Kujo, e ela diz que ficou surpresa em descobrir que ele conhecia Soo, afinal, ela não imaginava que Kuzi tivesse alguma amiga. Nisso, ele aponta para ela e diz que eles também são amigos, e ao ouvir isso ela fica toda envergonhada e deixa o local. E ao voltar para casa, Kuzi sonha com a época em que ele e a sua amiga de infância ainda eram crianças, e de quando eles estavam assistindo o pôr do sol juntos. Nisso ele acorda desse sonho e se lembra que estudou russo igual um maníaco, justamente para conseguir falar com ela. No entanto, ele nem ao menos se lembra mais do nome da garota. E após seguir para a escola, ele aproveita que chegou cedo e arruma a sala, e logo em seguida Kujo vai até o local. E estranho o fato dele ter acordado cedo, já que o garoto sempre chega na escola tarde com muito sono. Nisso ele se aproxima dela e nota as suas meias molhadas, e então Kujo explica que um caminhão passou rápido por uma poça e espirrou água em sua perna, porém ela diz que trouxe um outro par de meias, o que já resolverá todo o problema. Dito isso, ela volta a falar sobre a vez em que Kuzi assumiu o cargo de vice-presidente e pergunta se ele realmente não quer entrar para o conselho estudantil. Nisso ele volta a dizer que não está interessado em se envolver com essas coisas. E então Kujo encerra esse assunto e começa a tirar as suas meias, e Kuzi por sua vez começa a olhar para o outro lado com vergonha. Nisso ela aproveita o fato de ele ter ficado sem graça e pede para o garoto pegar a meia reserva que está em seu armário, pois como ela acabou tirando uma das meias, ela não pode ir até ele. Então ele faz esse favor para ela, porém a garota apela ainda mais e pede para ele colocar a meia nela, e nisso ele pergunta o que deu na garota, e Kujo diz que aquilo é apenas uma forma de recompensar ele por ter pegado a sua meia. E além disso, ela diz em russo que também se sente recompensada em ver ele fazendo aquilo. E ao ouvir essa outra flertada dela, Kuzi se questiona do porquê ela demonstra tanto afeto por ele em russo. Então ele pergunta o que ela disse, e Kujo diz que o chamou de covarde, pois ele demorou muito para colocar a meia em sua perna. E ao ouvir esse desaforo, Kuzi pega a perna dela firme e diz que não irá aceitar se chamar de covarde sem fazer nada. Nisso ele pega a meia e começa a colocar na perna dela, quando de repente ele bate sua mão no porta-joias. Então Kujo por sua vez se desespera e o chuta para longe, deixando o Triângulo das Bermudas à vista. E após acabar a aula, ele tenta conversar com ela, e Kujo diz que não está mais chateada com ele, e até se desculpa por tê-lo chutado. Nisso ele diz que deveria apenas agradecê-la pela baita visão que ela lhe deu. E ao ouvir isso, Kujo deduz que ele esteja falando do seu porta-joias. Então ela o arremessa para longe com um soco que sai correndo, porém ele começa a segui-la pedindo desculpas. E após 10 minutos de perseguição, eles finalmente param para conversar. E Kujo oferece uma bebida para ela como se estivesse propondo um casamento, e fala que aquela é a bebida favorita dela e dá aquilo como uma forma de conseguir uma reconciliação. E após beber um pouco, ela pergunta se ele também quer um gole da bebida, mas ela faz essa pergunta em russo para testar se ele a entende, mas o garoto fica meio maluco, pois aquilo seria um beijo indireto do nada. Mas enquanto ele fica pensando, ele fica travado igual o Chaves estando no piripaque. E ao ver que Kuzi não está respondendo nada, ela deduz que ele não esteja entendendo, mas na real, o cara com certeza estava entendendo tudo que ela tá falando e estava travado justamente por isso. E em outro dia, ao se encontrar com Yuki, Kuzi pergunta por que dela ter chamado ele tão repentinamente. E ao ver ele sendo tão frio, ela explica que ele deveria perguntar se ela havia esperado muito, pois isso soaria mais cavalheiro da parte dele. Nisso, ele faz o que ela estava pedindo, mas de uma forma completamente vergonha alheia. Então Ali aparece bem na hora e nota que os dois estavam se dando muito bem. E ele fica bolado, pois Yuki já sabia que ela estava ali. Nisso, a garota demonstra ter ficado com ciúmes daquela situação, mas tenta disfarçar. E então Kuzi começa a cuidar da organização do depósito ao lado de Yuki. E no meio da faxina, ela pede para ele pegar um jogo de tabuleiro em específico, que eles usam com frequência para expor em festivais escolares. Nisso, Yuki relata que jogou esse mesmo jogo durante o encontro do novo conselho estudantil, que teve outro dia. E ao ouvir isso, Kuzi puxa assunto e pergunta quem venceu a partida. Então Ali anota eles conversando muito e manda os dois prestarem mais atenção ao trabalho. Nisso, eles se desculpam e voltam um foco para o serviço. E a Lisa, por sua vez, expressa em russo que também queria um pouco da atenção dele. E Kuzi a entende como sempre, mas Ali acredita que o garoto não está entendendo nada, portanto ela continua pedindo por atenção. E após isso, um garoto chamado Kenzaki vai até eles e se apresenta como presidente do conselho estudantil e diz que ouviu falar muito bem sobre Kuzi. E com pouco tempo de conversa, Kuzi decide apenas continuar com seu trabalho, mas antes Kenzaki pede ao menos para pagar uma janta para ele, como forma de agradecer a ajuda que ele deu a Yuki. Nisso, Kuzi o dispensa, mas diz se sentir lisonjeado pela sua consideração. Então Yuki entra no meio da conversa e sugere que o garoto aceite a oferta do presidente, falando que se ele for para casa não terá janta pronta. Então o presidente acha estranho ela saber como funciona a casa dele, e ela fala que é porque eles são amigos de infância e no fim todos vão jantar juntos. E no meio da conversa, Kenzaki volta a falar sobre como
como eles terminaram o serviço tão rápido. Então Yuki afirma que Kuzi é realmente muito hábil, pois ele lida com o trabalho físico e é papelada como se não fosse nada. E além disso, ela o descreve como um excelente mestre de cerimônia e negociador. Nisso ele diz que eles estão elogiando além do que ele merece. E quanto ao Kenzaki, ele diz que Yuki não costuma elogiar ninguém tanto assim, portanto, ele propõe que Kuzi entre também para o conselho estudantil. Então ele recusa esse convite, dizendo que já está cansado de lidar com esse tipo de tarefa. Afinal, todo o trabalho que ele teve no Fundamental 2 já foi suficiente. Nisso Kenzaki o entende e diz que o conselho estudantil do colégio de fato exige muito trabalho. No entanto, ele deixa claro que ter isso em seu currículo fará ser muito mais recomendado. Porém, Kuzi diz que não é tão ambicioso. Portanto, isso não serviria muito para ele. Além do mais, ele afirma que a Yuki é a escolha certa para a próxima presidência, mesmo sem ter ele ao seu lado. Mas ao ouvir isso, Kenzaki diz que ele está errado ao dizer que ela é a melhor escolha. Afinal, eles ainda têm vários outros candidatos, e a principal de todas é a própria Alia. E após a refeição, eles seguem caminhos separados, e Kuzi se coloca à disposição para acompanhar a Alia até sua casa. E no caminho, ele pergunta se ela realmente pretende concorrer à presidência do conselho estudantil. E ao dizer que sim, ela pede para ele deixar ele sozinha pelo resto do caminho. Então ele continua até sua casa, e chegando lá, ele encontra sapatos na entrada, e também Yuki deitado em seu sofá, dizendo que ficará aquela noite na casa dele. E ao comentar sobre o mangá que ela estava lendo, os dois entram em uma discussão sobre ela realmente ser a amiga de infância dele. E embora Kuzi afirme que isso não faça tanto sentido, já que eles são irmãos, e Yuki insiste nisso e diz que a amizade de irmãos também conta, portanto, ela sente que não há problemas em chamá-lo de amigo de infância. E após dizer isso, ela volta a ler o mangá, e percebe que a heroína da história está se envolvendo com seu irmão, e o Kuzi até acha que ele seja um meio-irmão, porém a garota surta, falando que só é bom porque eles são irmãos de verdade. Cara, deve ser o terceiro ou quarto anime dessa temporada que a Oshinosora não é possível, tem alguma coisa acontecendo com os japoneses e a família deles. E no dia seguinte, Kuzi acorda com Yuki em cima dele, e reclama disso, porém ela explica que estava apenas acordando ele de maneira carinhosa e amorosa, porém interpreta aquilo como violência doméstica ao invés de um gesto carinhoso. Nisso Yuki diz que na próxima vez irá se esconder embaixo do edredom dele e puxar a sua perna. Quando ele se levantar e ouvir a sua irmã falando um monte de baboseiras, Kuzi a manda sair de cima dele. E após isso, os dois vão ao cinema para assistir um filme. Então Yuki decide correr para o cinema novamente para assistir o mesmo filme, pois ela gostou muito. Porém, Kuzi é segura e diz que eles precisam ir fazer compras agora. E ao irem até uma loja de roupa, Yuki pega uma peça em específico. E quando Kuzi olha o preço, ele toma um susto, pois um vestido simples custa a bagatela de 15 mil ienes. Nisso Yuki explica que a moda feminina realmente custa muito caro. E no meio das compras, ele pergunta se ela também está sentindo que há algo prateado observando eles. E Yuki diz na hora que sim, e afirma que ela já havia percebido isso antes dele, pois Alia já estava seguindo os dois desde que eles chegaram naquele andar. E ao ouvir isso, Kuzi fica impressionado que sua irmã tenha notado isso tão rapidamente. E Yuki, por sua vez, aproveita para se gabar de seus sentidos apurados. Em seguida, ela vai falar com a Lisa de forma direta, não se importando com nada. Nisso, Kuzi tenta disfarçar e diz que eles acabaram se encontrando ali por coincidência. Então a Lisa diz o mesmo e explica que já havia visto eles pouco tempo antes e apenas não conseguiu encontrar o melhor momento para dizer oi. Porém, os dois sabem muito bem que isso é um migué danado. Então Yuki pergunta o que ela estava fazendo ali exatamente, e a Lisa disfarça dizendo que foi comprar algumas roupas. E no meio da conversa, Yuki decide chamar a Lisa para comer junto com eles em um determinado restaurante. E ao ouvir isso, Kuzi a interrompe e diz que se for para eles comerem juntos, eles devem ir a outro lugar. Nisso, Yuki explica que o lugar que eles estão pensando em ir comer serve um ramen picante. E ao ver a sua irmã poupando palavras para descrever o tal ramen, Kuzi a corrige, diz que esse tal ramen desse restaurante é na verdade super picante, mas ainda assim a Lisa bate o pé e decide ir com eles. Então Kuzi deixa claro que ela não precisa ir caso não queira, porém a Lisa insiste e ele pergunta se ele não quer a companhia dela, mas ele acaba cedendo. E nisso eles vão até um restaurante chamado Caldeirão do Inferno, que só pelo nome já dá pra ter uma noção do quão picantes são os pratos do estabelecimento. E ao ler esse nome, a Lisa começa a ter um treco e se preocupar, e se questionar se ele realmente serve lamen. Nisso Yuki é tranquiliza, dizendo que sim, porém ela continua aflita com o fato do restaurante ter inferno no nome. Nisso Kuzi novamente aconselha ela a desistir daquela ideia, mas a Lisa se mantém firme em ir comer com eles. E ao ver o cardápio, ela nota que não conhece nenhum prato. Então Yuki menciona o prato Inferno de Poça de Sangue, que no caso é um ramen feito com uma sopa muito vermelha. E embora tenha esse nome assustador, ele é o ramen menos ardido que tem no cardápio. E quanto ao prato Inferno do Vale Espinhoso, Yuki descreve que a sensação de comê-lo é quase como ter a sua língua perfurada por inúmeras agulhas de tão ardido que ele é. Nisso a Lisa volta a olhar o menu e pergunta sobre o prato Inferno Infinito. Então Yuki explica que esse prato é um dos mais picantes, pois deixa a boca deles completamente dormente. Enquanto elas decidem o que vão comer, Kuzi diz que irá pegar o Inferno de Poça de Sangue mesmo. E quanto a Lisa, ele aconselha a ela não ficar presa ao que irá comer, afinal, essa é a primeira vez dela naquele restaurante. Nisso ela decide comer o mesmo prato que ele, e Yuki por sua vez também come o mesmo prato dos dois. Enquanto eles esperam a refeição, a Lisa nota Yuki vestida com umas roupas muito masculinas naquele dia, o que a deixa visivelmente surpresa. E Yuki explica que resolveu apenas mudar um pouco os ares, já que agora eles estão de folga. E para perturbar ainda mais a mente da garota, ela diz para Lisa que estava na cama com Kuzi, e como ela estava a fim de usar algo diferente, ela resolveu pegar uma camisa dele emprestada, que no caso é a camisa que ela está usando naquele exato momento. E ao ver a sua irmã colocando suas palavras de forma
forma sugestiva, Kuzi explica que na verdade ela foi em sua casa sem avisar e pulou na sua cama do nada, mas ao ouvir algo tão sem sentido quanto isso, a Lisa obviamente não acredita nele e fica com bastante ciúme, e de repente os pratos finalmente chegam, e quando a Lisa vê o ramen, ela faz na hora uma cara de medo, pois o ramen parece que está gritando que é perigoso, então ela fica encarando a comida por alguns segundos, até que finalmente simplesmente decide agir e dar a primeira colherada no prato, e ao passar o suco do capeta para dentro, a garota fica estática, mas diz que o ramen é muito bom. Nisso todos voltam a comer, e a Lisa expressa descontentamento com a comida, mas fala em russo para evitar que eles a entendam, porém aquele choro na cara dela deixa tudo bem evidente, então Kuzi diz que ela não precisa se forçar a comer aquele ramen picante, caso não queira, e ela por sua vez continua disfarçando, dizendo que a comida está muito boa, quando na verdade ela não está gostando nem um pouco. Nisso, Yuki começa a entrar no jogo da garota, fingindo acreditar que a Lisa realmente está gostando da comida, então ela sugere que a garota coloque a lágrima do demônio no ramen, o qual é um molho apimentado para deixar a comida ainda mais quente. Eu ver a expressão no rosto de sua irmã Kuzi nota na hora que ela está fazendo aquilo de maldade, e quanto a Lisa, ela decide experimentar o molho que Yuki está sugerindo, apenas por teimosia, e diz que uma simples gota desse molho não será o suficiente para matá-la. Porém, quando ela experimenta a comida com aquele novo molho, a Lisa dá um grito digno de quem está no inferno. E após a refeição, Yuki vai até um lugar fazer compras, e o Kuzi fica sós com a Lisa em uma praça, e ao ver ela ainda sofrendo, ele decide comprar um sorvete para ela como forma de amenizar a ardência na língua. Enquanto eles tomam o sorvete, ele pergunta por que dela querer ser presidente do conselho estudantil, e para não dizer que ela quer rivalizar com Yuki, ela diz que não tem um motivo em específico para almejar isso, afinal, a Lisa quer esse cargo apenas por querer. E embora ela não tenha ninguém como vice, a Lisa afirma que não precisa da ajuda de ninguém. Nisso, Kuzi explica que pelas regras, é obrigatório que ela tenha um outro colega de chapa, então ela decide que irá escolher uma pessoa aleatória apenas para ser a sua vice, afinal, isso só será importante no papel. Mas dito isso, ela fala que gostaria que ele fosse sua chapa, mas falando em russo, então ela chama ele para acompanhá-la em suas compras mais tarde, e Kuzi por sua vez afirma que ajudar ela a escolher suas roupas exige que eles sejam muito próximos, e logo ao dizer isso, ele se lembra que a Lisa não tem amigos para ir comprar roupas com elas, e por conta disso, ela não entende como essas coisas funcionam, portanto, ele se coloca à disposição para ajudá-la, e após ela pegar as roupas e ir para o provador, a Lisa nota que ele pode acabar ouvindo ela se trocando, portanto ela pede para ele ir mais para longe da porta do provador, e ao se trocar, a Lisa fica na dúvida sobre a reação dele, e deduz que ele possa tratá-la com indiferença, mas ela fala que vai dar um soco caso ele faça isso, e nisso ela sai mostrando a roupa para ele, mas quando o Kuzi de fato a vê, ele cobre ela de elogios. Nisso a garota volta para o provador e fica espantada com o tanto de elogios que ele disparou nela, afinal a Lisa não esperava que ele soubesse como elogiar uma garota direito, e logo ao pensar isso, a Lisa deduz que ele já esteja acostumado, já que ele sempre está andando com Yuki, e ao pensar nela, a Lisa decide usar roupas masculinas assim como Yuki fez naquele dia mais cedo, e ele continua elogiando ela, e ela gosta disso, então começa a testar vários outros looks, recebendo vários elogios, até que de repente ela resolve usar uma roupa ainda mais ousada, e quando ela sai para receber o elogio dele, Yuki aparece no local e diz que a Lisa está muito ousada com aquela roupa, e a garota fica sem saber aonde enfiar a sua cabeça, e após isso eles pegam o trem para ir embora, e isso enquanto ela fica pensando na vergonha que passou, e assim os dois saem do vagão deixando ela sozinha, e a Lisa volta a se lamentar ainda mais pelo papelão que passou no provador da loja, mas após retomar o seu sentido, ela percebe que os dois acabaram saindo na mesma estação, e fica se perguntando o porquê disso. E ao chegar em casa, a Ali é surpreendida por Masha, que vai até ela abraçá-la, porém ao ouvir a sua irmã chamando simplesmente pelo nome, Masha pede para Alia chamá-la de One-san, para que assim as duas fiquem mais próximas, porém Alia decide fazer o mínimo de esforço para agradar a sua irmã. Nisso, Masha sente que ela está de mau humor com algo, e pergunta o que aconteceu com ela, e Alia por sua vez tenta disfarçar, dizendo que está tudo bem, porém Masha nota sua irmã tentando enganá-la, e pede novamente para ela falar o que houve, mas Alia insiste em ficar na dela, e diz apenas que acabou de encontrar Kuzi e a sua amiga de infância, e nisso Masha nota que a sua irmã sempre fica um pouco corada quando fala sobre ele, então ela deduz que Alia esteja gostando do garoto, mas ao ouvir isso, ela afirma que Masha está com uma ideia muito errada sobre sentimentos que ela tem, afinal, Alia e Kuzi são apenas amigos, e nada mais do que isso, porém Masha continua provocando, e pergunta por que eles dois se tornaram amigos do nada, já que o garoto é um tipo de pessoa que ela não se interessaria, e bem, 6 anos antes, ainda na Rússia, a professora de sua turma passa um trabalho em grupo, onde as crianças deverão investigar as lojas próximas, e para motivá-los, a professora promete dar um prêmio surpresa para o grupo que se sair melhor na atividade, e nisso Alia vai até seu grupo e fica responsável por ir no açougue e em uma floricultura. Nisso ela vai primeiro na floricultura e explica ao funcionário que está ali para uma tarefa escolar, que consiste em fazer uma pesquisa a respeito dos diferentes campos de trabalho, e após finalizar a pesquisa no local, Alia vai fazer o mesmo no açougue, como combinado. Em seguida ela volta para a escola com o trabalho todo concluído, porém ao conversar com seus colegas, ela descobre que eles não fizeram as suas pesquisas. Nisso um dos garotos a tranquiliza, dizendo que eles ainda terão uma semana para cuidar disso, portanto ele afirma que ficará tudo bem, mas ao ouvir isso, a Lisa bate na mesa indignada e manda eles levarem aquilo a sério. Então outro garoto explica que as lojas das quais eles ficaram responsáveis são mais fáceis de elaborar uma pesquisa, já que se trata de uma loja de roupas e uma padaria. Porém, ao pegar o trabalho de Alia, ele nota que ela fez algo muito mais complexo do que o necessário, e por conta
conta disso, todo o grupo acaba entrando em uma discussão, pois de um lado, Alia gostaria que ele se esforçasse ao máximo para eles pegarem o primeiro lugar, mas em contrapartida, os outros colegas do grupo queriam apenas fazer algo básico para apenas se livrarem logo do trabalho. E ao ver as crianças discutindo feio, a professora vai até o local para cessar a briga, e após isso ela anuncia o grupo vencedor, e como esperado, não é o grupo de Alia, pois ela foi a única que levou aquilo tudo a sério, diferente dos seus amigos. Então ela reflete mais sobre tudo isso, e nota que ela está errada em ficar esperando muito das outras pessoas. Afinal, ninguém naquele mundo está disposto a fazer as coisas com a mesma intensidade e paixão que ela, portanto, Alia afirma que se contentará em fazer tudo sozinha, e algum tempo após dizer isso, ela reflete suas palavras e suas ações, passando em um exame extremamente difícil. Nisso, seus colegas se impressionam com toda a sua dedicação, e quanto a ela, a Alia volta para a sala de aula e fica espantada ao ver Kuzi dormindo mesmo com todo aquele barulho. Portanto, ela chama a atenção dele para acordá-lo, e ao ver ela, Kuzi nota que se trata de uma aluna transferida, a qual fez um discurso na cerimônia de abertura, e Alia, por sua vez, confirma que foi ela mesma. E nisso, os dois se apresentam mais formalmente, porém Kuzi logo volta sua atenção para Hirako, um de seus colegas de classe anterior, e ela fica inconformada com isso. E já em outro dia, Kuzi esquece o seu livro e pede para acompanhar a matéria com o livro de Hirako. E conforme iam se passando os dias, a Alia foi aos poucos entendendo melhor a personalidade de Kuzi, que no caso é simplesmente um garoto preguiçoso e que por algum motivo conseguiu o privilégio de estar em uma escola de prestígio, mesmo sem se esforçar em praticamente nada. E bem, passado alguns dias, a escola entra nas semanas pré-festival cultural, e então os alunos começam a se mexer para cuidar dos preparativos do evento. E nisso, Alia decide ficar um pouco a mais na escola para cuidar daquela tarefa, e quanto às suas amigas, elas se despedem dela e a deixam sozinha na sala com o trabalho. Afinal, elas não estão se importando tanto com o simples festival cultural. E ao ouvir esse comentário de suas amigas, a Alia se lembra de sua infância, quando esteve naquele grupo onde a galera não demonstrava o menor interesse em dar o seu melhor. E já ela, a Alia acaba até mesmo se machucando no processo enquanto costura, e mete um curativo no dedo e continua com o trabalho sem desistir. E quando ela já estava sem esperança de ter alguém ao seu lado, Kuzi aparece na sala do nada e sugere que ela vá logo para casa, afinal, eles podem continuar a trabalhar nos preparativos no dia seguinte, quando todo mundo estiver na sala para ajudar. Porém, Alia se recusa e diz que ele não precisa ficar preocupado com ela, pois ela garante que voltará para casa logo mais. Nisso, Kuzi informa que o clube de artesanato concordou em ajudá-los com as fantasias, em troca dos garotos ajudarem com a parte do trabalho braçal. Então ele volta a dizer que ela não precisa fazer todo aquele trabalho sozinha, até porque isso não faz muito sentido. Mas ao ouvir isso, Alia deixa claro que pretende dar o seu melhor nos preparativos dessa atração escolar, pois ela odeia fazer coisas meia boca. E embora ela saiba que está agindo apenas pelo seu ego, a Alia afirma que não está fazendo nada de errado ou se esforçar mais do que os outros. Porém, Kuzi diz que ela apenas está se esforçando da maneira errada. Afinal, qualquer festival escolar não deve ser feito apenas por uma única pessoa, pois o objetivo desse tipo de atração é justamente fazer com que todos trabalhem juntos nesse projeto. E além do mais, Kuzi sugere que ao invés dela fazer tudo sozinha, ela motive mais o pessoal. E ao ouvir isso, Alia nota que ele tá cheio de razão e decide ir embora, como Kuzi tinha sugerido, mas ela fica inconformada com a atitude do garoto. E no dia seguinte, todos voltam a concentrar os seus esforços no festival escolar. E por fim, o dia do tão aguardado festival finalmente chega. E então Alia encontra Kuzi sozinho nas escadas e decide se sentar junto com ele. Nisso ele pergunta se ela não pretende dançar no festival. E Alia, por sua vez, diz que já dispensou vários convites de garotos para dançar, pois ela não queria se dar a esse trabalho. Nisso, Kuzi a ironiza, chamando ela de princesa de gelo, já que ela estava recusando todo mundo e sempre prefere ficar sozinha. Nisso, ela se questiona sobre esse termo que ela usou para se referir a ela, e Kuzi explica que ultimamente todo mundo está chamando ela de princesa de gelo, e Alia, por sua vez, demonstra não estar gostando nada de ser tratada dessa forma, e pede para ele parar de falar com ela com aquele tom de zombaria. Nisso, Alia explica que a parte da princesa é o que a incomoda, pois faz ela parecer uma patricinha snob, e embora ela realmente tenha nascido com uma beleza e talento acima da média, Alia afirma que nunca conseguiu sobreviver apenas com isso. Portanto, ser tratada como uma pessoa que nunca se esforçou de verdade é algo que a deixa muito chateada. E ao entender toda a situação, Kuzi se dispõe a nunca mais chamá-la assim, e ela por sua vez aproveita para falar sobre o que eles conversaram na sala naquele dia, e Alia afirma que ele estava certo, pois ela realmente não deveria ter tentado fazer tudo sozinha. E além disso, ela se desculpa por ter gritado com ele naquela hora, e decide dar algo para ele como forma de se redimir. Nisso ele pede apenas para poder chamá-la de Alia, pois assim eles poderão ter um contato mais próximo, como se fossem amigos. E ao ouvir isso, ela pergunta o que ele espera ganhar em troca de algo tão banal, e Kuzi por sua vez explica que ela é praticamente uma idol da turma, portanto, poder chamá-la por um apelido carinhoso será um privilégio, pois todos terão inveja. E no meio da conversa, 3 garotos tentam chamá-la para dançar, porém a garota fala que não pode fazer isso, então eles tentam insistir, mas então Kuzi pega na mão dela e diz aos garotos que Alia já tem um parceiro de dança, e assim ele corre pra lá e pergunta se ela pode fazer aquilo, ironizando ela e chamando a garota de princesa. E então ela acaba topando e eles dançam a noite toda. E só pra deixar claro, eles não colocaram a parte da dança que foi mostrada no mangá e ficou muito bonito. Então deixa aqui minha nota de repúdio para esse estúdio. E bem, voltando ao presente, Masha finalmente entende o porquê de sua irmã ter começado a gostar de Kuzi, e diz que a história que eles tiveram juntos é realmente muito adorável, e ela por sua vez nota que a sua irmã interpretou seu relato de um jeito errado. Porém, Masha afirma que o relato que ela contou soou como o início de uma linda história de amor. Mas ao ver a sua irmã insistindo nisso, Alia reafirma
afirma que eles dois são apenas amigos. Então Masha diz que eles podem ir de amigos para amantes. Afinal, essa é uma progressão bem clássica em histórias de amor. E nisso, Masha começa a falar sobre o cara que ela gosta e de como ele é encantador, mas Alia a manda parar de se gabar de sua vida amorosa. E no dia seguinte, Kuzi vai até a sala do conselho estudantil. Nisso, Masha se apresenta para ele como a irmã mais velha de Alia e secretária do conselho estudantil. E no meio da conversa, ela tenta ficar mais próxima dele, perguntando sobre o nome completo do garoto. E nisso, Kuzi diz que o seu segundo nome é Masatika, que significa junto com diplomacia. E ao ouvir o nome completo dele, a garota parece ter percebido algo. Mas nisso, o presidente nota eles dois se encarando por muito tempo e pergunta se aconteceu algo. E assim, Masha nota que está enrolando muito e pede para eles irem logo cuidar das tarefas. E então eles passam em uma loja de aromáticos. Porém, Masha se distrai com alguns bichinhos de pelúcia. E com isso, ela tem a ideia de comprar um bichinho de pelúcia que se assemelha a cada representante do conselho. E Kuzi, por sua vez, diz que as garotas realmente podem gostar disso. Porém, ele a lembra que o presidente talvez não fique tão confortável com essa ideia. Porém, ela acaba achando um leão que se parece muito com ele. E ele fala para ela não comprar aquilo, mas no fim ela acaba comprando uma pelúcia que chama de Alia-chan. E em seguida, Masha passa em uma outra loja, mas antes ela pede para ele segurar a pelúcia de Alia por um instante. E então ela começa a provocá-la e tenta tirar uma foto dele com a pelúcia na mão. Porém, Kuzi coloca logo a bolsa na frente da câmera. E então ela segue para a loja e começa a procurar pelo melhor chá para servir no escritório. Mas ao ficar em dúvida do que escolher, ela pede a opinião dele. Mas Kuzi deixa claro que não entende muito de chás e por isso não poderá ser tão útil. E por falar em chás, Kuzi se lembra que Yuki era especialista nesse assunto, já que a sua mãe lhe ensinou muita coisa. E ao se lembrar da separação de seus pais, lhe vem à mente o dia em que ele decidiu seguir caminho com seu pai. E já sua irmã, ela optou por continuar morando com a mãe deles, já que ela tinha uma saúde bem fraca. E nisso, Masha nota ele muito pensativo e pergunta se aconteceu alguma coisa, olhando pra ele de um jeito que eu com certeza me apaixonaria. Mas o garoto decide não falar nada, e então ela chega perto dele e faz um cafuné o abraçando, como forma de tentar consolar ele. E em meio a isso tudo, Kuzi sente uma sensação muito familiar e relaxante, que logo é quebrada quando Masha encosta chá quente nas costas dele. E enquanto eles estão nessa proximidade toda, a bonequinha que seria Alia-chan não gosta nada do que tá vendo. E após retornarem para o escritório com as compras, o presidente agradece os dois pela ajuda, porém ele estranha aquele osso de pelúcia que Kuzi está segurando e pergunta o que significa aquilo. Nisso ela questiona se pode deixar aquele osso na sala, mas sobre essa sugestão totalmente inapropriada, o presidente a manda reconsiderar a ideia. Mas no fim ela acaba ganhando a discussão, enquanto a Kuzi, ele mostra os itens que ele compraram, então o presidente o parabeniza e diz que ele foi muito útil, pois se Kuzi tivesse ido fazer as compras sozinha, as coisas certamente estariam complicadas agora, pois se dependesse dela, a sala do conselho estudantil teria se tornado um parque temático. E dito isso, o presidente pergunta se ele já mudou de ideia em relação à sua entrada no conselho estudantil, e Kuzi diz que permanece firme em sua decisão, porém ele não vê problema em ajudar de vez em quando. Nisso, ele pergunta o porquê do presidente estar tão interessado em tê-lo no conselho estudantil, e ele por sua vez pergunta o porquê de Kuzi estar tão decidida a não fazer parte do time. Nisso, Kuzi afirma que não se sente digno de ser um membro do conselho estudantil, mas ao ouvir essa afirmação, o presidente diz que não concorda com isso, afinal o garoto demonstrou ser muito competente como vice-presidente do conselho estudantil do Fundamental 2, mas Kuzi explica que não tinha nenhuma meta que pudesse alcançar estando nesse posto. Nisso, o presidente afirma que isso não é tão relevante, afinal, ele próprio só entrou para o conselho estudantil com o intuito de conquistar a garota que ele estava afim, portanto, ele considera esse um motivo muito inútil para querer conquistar esse posto. Dito isso, o presidente mostra uma foto dele mais novo e diz que ele era assim há mais ou menos 2 anos, e para piorar as coisas, ele também não era interessado em nenhuma atividade da escola, o que fazia ele ser uma pessoa ainda mais desinteressante, e nesse meio tempo ele acabou apaixonado por uma garota muito bonita e bem acima do seu nível. No caso, ele está se referindo à atual namorada, a vice-presidente Sarah China. E embora eles estejam juntos hoje em dia, ele afirma que se esforçou muito para se tornar digno de namorar com ela, e se tornar o presidente do conselho estudantil foi apenas um passo em direção a isso, portanto, ele considera que o seu motivo para almejar esse posto é muito impróprio, e justamente por isso ele acredita que Kuzi não deve se importar muito em ter um motivo adequado para estar nesse posto. E quanto a Kuzi, ela deixa claro que não importa o motivo que o fez querer entrar no conselho estudantil, afinal, o importante é ele dar o seu melhor para melhorar a situação dos alunos o máximo que ele conseguir. Nisso, Kuzi pergunta se as coisas realmente podem ser vistas dessa forma, e Kuzi afirma que sim, caso contrário, apenas pessoas santas poderiam ocupar cargos de poder. E ao ouvir isso, ele começa a concordar com eles dois, e o presidente o lembra que ele deu resultados positivos durante o período que foi vice-presidente do Conselho Estudantil do Fundamental 2, portanto, ele garante que Kuzi não precisa se envergonhar de nada que ele fez. Nisso, o garoto diz que irá pensar melhor na proposta deles, e pergunta aonde Ali está. Nisso, o presidente explica que ele está mediando uma discussão entre os times de futebol e beisebol, afinal, ambos os times jogam contra outras escolas nessa época do ano, e usam o campo da escola para treinarem, porém o time de futebol entrou nas eliminatórias regionais daquele ano, e por isso eles estão pedindo para usar o campo da escola para praticar. Então Alia teve que ir fazer a mediação entre os dois times, afinal, nenhum deles quer dar o braço a torcer e liberar o campo. E como Shizaki precisou ir resolver um outro problema envolvendo assuntos importantes do clube de Kendo, ele precisou mandar Alia ir resolver esse assunto dos dois times, pois isso também pode acabar a beneficiando, pois lhe dará mais experiência para resolver assuntos do tipo. Ou mais ou menos era isso que ele pensava, afinal Alia também
provavelmente está tendo problemas para resolver esse assunto. Nisso, Kuzi pede licença para ir verificar a situação com os dois times. Enquanto isso, Alia tenta controlar a situação pedindo para todos se acalmarem, pois ficarem rebaixando uns aos outros não irá resolver a situação deles. Nisso, dois garotos perguntam se ela tem alguma ideia, e Alia diz que a equipe de beisebol pode usar o Parque Ribeirinho para praticar. Afinal, esse é um parque que fica muito próximo à escola e possui um campo de beisebol, mas houve essa equipe de beisebol contesta essa decisão, dizendo que esse campo também tem um campo de futebol. Portanto, esse argumento também vale para eles. No entanto, um dos membros do time de futebol afirma que o time deles possui mais jogadores e por isso precisam de um campo maior do que o time de beisebol. E nisso a discussão continua e Alia, por sua vez, sente que não está conseguindo ter voz diante daquela confusão. E então ela se lembra da sua versão criança, que tinha como slogan fazer tudo sozinha. Afinal, ela nunca foi boa em convencer ninguém a fazer nada. Nisso ela sente que o fato dela ter se isolado e desprezado as pessoas é a causa que a faz estar naquela situação difícil agora, pois ela acredita que as pessoas têm motivos para não dar ouvidos para uma pessoa como ela. E nisso ela começa a se desesperar e chorar, pedindo para alguém socorrê-la em russo. Então Kuzi aparece bem na hora e diz que o conselho estudantil o mandou ir até lá para ajudar a resolver aquela situação. E nesse momento ele se lembra de minutos antes, quando estava se dirigindo ao local, e a sua primeira reação ao ver aquilo foi simplesmente virar de costas e ir embora. Porém, ao ouvir ela cochichando e pedindo socorro em russo, ele resolveu voltar para ajudá-la. E ao se apresentar para os garotos dos dois times, Kuzi diz que já tem uma noção do que está acontecendo ali. Então ele sugere que o time de beisebol treine no parque próximo à escola, já que eles possuem menos membros. Em troca, o time de futebol, que tem mais membros, precisará deixar alguns de seus jogadores com o time de beisebol para ajudá-los com o treinamento deles. Mas ao ver essa ideia, ambos os times continuam discordando. Nisso, os assistentes tentam controlar a situação, dizendo que elas ficarão responsáveis por ajudar o time de beisebol. E ao ver que eles terão garotas acompanhando o treinamento, o time resolve fechar acordo. E assim tudo se resolve. Kuzi pede para todos comparecerem ao conselho estudantil com as suas solicitações no dia seguinte. E feito isso, ele se desculpa com Alia por ter se intrometido em um assunto que era para ela resolver. E ela, por sua vez, diz que está tudo bem e comenta sobre a forma como ele conduziu a sua proposta. Afinal, pareceu que ele já sabia que era assistente e iria se oferecer para ajudar o time de beisebol. E ela também fala que ele continuava olhando para uma das assistentes o tempo todo. Porém, ele fala que uma das assistentes está namorando o capitão do time de beisebol. E fazendo as coisas dessa forma, ele mata 3 coelhos de uma cajadada só. Afinal, o time de beisebol terá garotas bonitas acompanhando o treinamento deles. E quanto ao time de futebol, eles poderão usar a quadra à vontade. Por fim, o capitão do time de beisebol e sua namorada poderão aproveitar os treinos entre os clubes para se encontrarem. E ao andar um pouco mais, eles se deparam com o presidente. Nisso, Alia diz que eles conseguiram resolver o problema, porém ela dá todo o crédito para o Kuzi, que por sua vez nota que o presidente armou toda a situação de forma pensada, apenas para testar as capacidades dele. Nisso, ele volta a perguntar se o garoto já se decidiu para entrar ou não no conselho estudantil, e Kuzi diz que sim. No caso, ele entrará para a equipe, porém ao deixar a sala do conselho estudantil, ele recebe um formulário que deve ser preenchido e entregue já na manhã do dia seguinte, o que o faz acreditar que ele esteja sendo tapeado. E no meio disso tudo, Alia pergunta se o interesse real dele seria participar da eleição presidencial ao lado de Soul. Nisso, ele pergunta se ela desistiria de ser presidente se fosse esse o motivo, e ela afirma que não, afinal, ela quer se tornar presidente do conselho estudantil de qualquer maneira, ainda que isso signifique que ela tenha que enfrentá-lo. E ao ouvir isso, ele nota que ela realmente sempre foi muito determinada e inabalável, portanto, ele se dispõe a fazer com que ela se torne presidente, pois ele pretende não deixá-la mais sozinha a partir de agora. Nisso, ele a manda pegar em sua mão e confiar no que ele está lhe dizendo. E Alia fica toda emocionada, limpando o choro e apertando a mão de Kuzi. Então ela diz que o ama, porém ela diz isso em russo, na esperança de que ele não a entenda. Porém, Kuzi entende perfeitamente e começa a se lembrar da sua amiga de infância, quando ele brincava no parquinho com aquela garota russa. Nisso, Alia nota pela cara dele que ele está pensando em uma outra mulher, e isso deixa ela visivelmente irritada. Ele, por sua vez, nota que está totalmente ferrado. Afinal, isso é uma das coisas que um protagonista de comédia romântica nunca deve fazer. E nisso, Alia diz que logo após ele dizer que vai ficar ao lado dela para sempre, ele começa a pensar em Soul, porém ele tenta consertar as coisas da pior forma possível, dizendo que na verdade ele estava pensando em outra garota, porém ele acaba de tacar sal na ferida. Então Alia lhe acerta um tapa no rosto, que faz ele cair no chão, mas logo em seguida ela estende a mão para ajudá-la a se levantar. E no caminho de volta para casa, ele confessa que essa é a primeira vez que uma garota lhe dá um tapa, portanto ele sente que ganhou mais XP como homem. E ouvir ele falando esse tipo de bobagem, Alia deduz que ele tenha batido a cabeça na queda, porém Kuzi garante que o seu cérebro está funcionando de forma 100% eficiente. Nisso, Alia se lembra que o cérebro dele realmente já é defeituoso de fábrica, e ao ouvir essa ofensa gratuita, Kuzi tenta rebatê-la e diz que ele era considerado uma criança prodígio, porém ela demonstra não acreditar em nenhuma palavra do que ele diz. E após ele deixá-la na casa dela, Alia oferece gelo para colocar na bochecha dele, mas Kuzi diz que tá tudo bem, pois o seu rosto está latejando apenas um pouco. Então Alia veste a camisa da atacante e dá-lhe um beijo no rosto dele como forma de se desculpar, e então simplesmente vai pra dentro de casa. A garota tá insana, moleque, não quer nem saber de nada, fez e foi embora. E ele fica pra trás com cara de talho se perguntando o que significa isso, mandando ela lhe ajudar contando seus sentimentos em russo. E então, ao se deitar em sua cama, Alia se lembra do momento em que confessou seus sentimentos para Kuzi, dizendo em russo que o ama. Nisso, ela fica
fica confusa quanto ao que disse, se questiona se realmente ama de verdade o garoto, mas logo em seguida ela começa a se debater dizendo que não ama o garoto nem nada disso. No caso, ela acredita que apenas se deixou levar pelo momento em que os dois estavam tendo, mas em seguida ela tenta pensar de forma hipotética na possibilidade dela realmente estar gostando dele. Porém, Alia faz isso com a desculpa de que usará isso apenas para fins de argumentação. Então ela afirma que mesmo se estivesse gostando dele, ela teria algo mais importante para fazer no momento. No caso, ela deve perseguir o seu objetivo de se tornar a presidente do conselho estudantil, e ter um relacionamento a essas horas só dificultaria a sua vida. E além disso, ela começa a se imaginar dizendo que o ama, e em sua mente ela acha que ele iria evitá-la, dizendo que ela interpretou errado a ajuda que ele se propôs a oferecer a ela. Nisso, a garota volta a se bater na cama frustrada e diz novamente para si mesmo que não ama o garoto. Nisso, Masha volta para casa e ao ir até a sua irmã, ela nota que a garota está diferente, então ela pergunta o que está acontecendo. Nisso, o semblante preocupado sai do rosto da garota e ela diz que aconteceu algo maravilhoso no dia. No caso, ela conheceu uma pessoa incrível, então ela mostra o urso Alia para ela e diz que se parece muito com a garota, porém Alia pergunta do que exatamente eles se parecem e Masha diz que a expressão nos olhos é praticamente a mesma, mas ao ouvir isso, Alia afirma que uma pelúcia certamente não tem expressão alguma. Então Masha decide mudar de assunto. Ao falar de Kuzi, ela diz que achou o garoto uma pessoa muito legal, e isso a fez entender o porquê de sua irmã ter se apaixonado por ele. No entanto, Alia continua negando isso e diz que já deixou claro que eles dois não têm nada, portanto, ela pede para sua irmã parar de falar daquelas coisas. Nisso, Masha decide acatar o pedido da sua irmã, porém ela continua zoando, dizendo que ela fica muito fofa quando tenta esconder os seus sentimentos. Então ela aconselha a Alia a se apressar e dizer logo o que sente por ele, afinal, ela não poderá fazer mais nada caso ele comece a namorar com alguma outra garota que roube ele dela. Dito isso, Masha vai para o seu quarto e Alia por sua vez se questiona sobre o que há de errado com a sua irmã. Ao deixar a casa de Alia, no caminho, Kuzi se lembra das frases bregas que disse a ela e começa a se remoer por isso. Porém, logo em seguida, ele se lembra que a garota disse que o ama, portanto ele deduz que as frases que ela falava em rosto sobre ele não eram apenas uma brincadeira, mas sim o que ela realmente sente por ele. E além do mais, Kuzi sente que dessa vez ela demonstrou ter dito que o ama de forma séria, porém logo volta atrás e sente que ela apenas se deixou levar pelo momento e acabou soltando um eu te amo de forma espontânea, assim como ele. Além do mais, Kuzi acredita que ela já deve ter voltado a si e se arrependido por ter dito isso pra ele. E durante seu percurso, Kuzi se lembra do seu passado, quando seus pais brigavam na sua frente, por conta do pai dele sempre estar ocupado com o trabalho e nunca ficar em casa direito. E levando em consideração a definição de amor de seus pais, Kuzi sente que esse sentimento é muito frágil e nem um pouco confiável, e por isso ele considera uma perca de tempo ficar pensando muito a respeito disso. Nisso, Kuzi se lembra de quando lhe disse que ficaria ao lado de Alia e nota que acabou falando besteira, afinal, ele é o cara que fugiu e deixou Yuki para trás, apenas para se livrar do nome da família Sou, o que faz dele uma pessoa não tão confiável também. E ao chegar em casa, ele nota o sapato de sua irmã e quando entra no banheiro, acaba se deparando com ela saindo do banho. Então ela dá um gritinho todo fingido ao ver ele entrando no banheiro tão repentinamente, porém Kuzi nota na hora que ela induziu aquela situação por vontade própria, então ele apenas se vira de costas para seguir com seus afazeres. Porém Yuki o puxa de volta e pergunta se ele realmente não está tão interessado em saber o porquê ela fez isso, e ele por sua vez a manda pelo menos vestir a roupa primeiro. Nisso Yuki explica que resolveu induzir essa situação por um motivo bem idiota. No caso, ela apenas queria criar a cena clichê onde o irmão entra no banheiro por acidente enquanto a irmã está se trocando. E ao ouvir isso, Kuzi nota que o motivo é mais idiota do que ele esperava, porém Yuki afirma que todos os irmãos veem as suas irmãs se trocando pelo menos uma vez na vida, portanto, ela queria forçar essa situação apenas para enquadrá-los nessa estatística um tanto bizarra. Nisso, Kuzi manda ela acalmar o seu cérebro otaku um pouco, porém ela continua com as maluquices, quebrando a quarta parede, e ela olha pra gente que tá assistindo e fala que aquilo foi um baita de um fanservice. E após de todas essas brincadeiras, Yuki diz que resolveu fazer aquilo apenas como forma de compensar ele, já que ela o enganou naquele mesmo dia. Porém, ele a lembra que ver a própria irmã sem nada não é uma boa compensação. Porém, Yuki continua com a maluquice dela, falando que ele examinou bastante o corpo dela. E quanto a coisa, ele explica pra ela de uma vez por todas que ver tudo de uma vez não é nada atraente, pois o correto a se fazer é ir olhando aos poucos, apenas de relance, só para depois avançar mais. Nisso ela nota que ele tem razão, porém Yuki garante que ele ao menos deu uma olhada nela, afinal ela percebeu que ele a encarou de cima a baixo quando a viu daquele jeito, porém ele acaba confessando que só olhou da cabeça até os opais. Então depois disso ele vai para o seu quarto, mas Yuki o segue para secar o cabelo em cima da cama dele, e nisso ela comenta sobre a entrada dele para o conselho estudantil, e Kuzi explica que a sua verdadeira intenção é apenas apoiar a Alia para que ela seja presidente, e nada além disso. E ao ouvir isso, Yuki se desespera, pois está sofrendo netorrer de Alia com seu irmão. Nisso, ele tenta tranquilizá-la, dizendo que ninguém tomou nada de ninguém, mas Yuki insiste nisso e diz que ele deve se contentar apenas com os opais tamanho C dela, e como o Japão adora representar a proximidade a mais entre os irmãos, Yuki sugere que ele toque nos seus pequenos airbags, para que assim ele seja o primeiro homem a fazer isso com ela. Eu tô começando a achar estranho, porque com o episódio 5 tá em 6º lugar. Mas logo ao dizer isso, ela diz que está apenas brincando, afinal, ele já fez isso quando eles estavam no Fundamental 1. Mas ao ouvir esse papo estranho dela, Kuzi diz que não se lembra de ter feito algo do tipo. Então Yuki explica que isso aconteceu quando eles estavam brincando de pega-pega, quando de repente ele acabou caindo nas coxas dela e agarrou seu farol direito. Mas ao ouvir essa história mal contada, Kuzi nota na hora que a sua irmã está apenas mentindo descaradamente e está apenas fabricando
sua mente um clichê básico dessas obras suas que ela deve consumir. E durante a conversa ele se irrita e a manda ficar quieta, e ao ouvir isso, ela se irrita de volta e pede para ele escovar o seu cabelo como forma de se desculpar pelo que disse. E durante o processo ele se desculpa por ter se unido com Alia no conselho estudantil. Porém, Yuki diz que ele não precisa se desculpar por nada, afinal, ela gosta de ter essa rivalidade clássica entre irmãos, mas ainda assim ele decide deixar claro que não deixou de gostar dela também. Então Yuki levanta a cabeça para olhar para ele e diz que já sabe disso, e além do mais, ela sabe que ele o ama bastante, então ele fica vermelhinho. E além do mais, ela afirma ser uma garota fácil que pode perdoar 2 ou 3 traições, portanto, ele pode ir atrás dela a qualquer momento, caso ele se canse da Alia. E dito isso, ela deixa o quarto dele e diz para si mesma que não irá perder essa competição para ninguém. E já no dia seguinte, Kuzi acorda normalmente e se impressiona ao ver que a sua irmã não fez nenhuma cena escandalosa para acordá-lo. Então ele deduz que ela tenha ficado brava com a decisão dele de se juntar com a Alia, portanto, ele decide compensá-la de alguma forma, mas ao tentar deixar sua cama, ele é surpreendido por Yuki, que estava embaixo da cama e puxa o pé dele do nada. E após se divertir com a cara de espanto dele, Yuki nota que acabou ficando preso embaixo da cama e pede para Kuzi ajudá-la a sair dali, mas ao invés disso, ele resolve sufocá-la com a coberta, como forma de se vingar pelo que ela fez. E após isso, os alunos vão à aula e a Lisa já começa a pensar em Kuzi e sente que ele virá com cara de sono como sempre, porém ela surpreende ao vê-lo, pois ele aparenta estar bem mais brilhante do que antes. E nisso ele cumprimenta a todos e se senta no seu lugar, enquanto a Lisa ela continua olhando de longe e nota que ele está com uma aparência mais agradável e bacana por algum motivo, mas logo ao pensar nessas coisas a respeito dele, ela volta atrás e deduz que ele não tenha dormido quase nada, como de costume, porém ao continuar olhando para ele, ela nota que ele não está mais cochilando como costumava fazer antes. Então ela sugere que ele esteja melhorando seus hábitos apenas para ajudá-la, afinal na noite anterior ele havia dito que ficaria ao lado dela apoiando, e durante a aula de educação física, Kuzi acaba levando uma bolada na cabeça, o que o deixa inconsciente. Ao acordar ele se lembra do conselho fajuto de Tsubasa, onde ele dizia que a bola era sua amiga, e por ter sido nocauteado por uma, Kuzi chama seu amigo de mentiroso, e durante as suas reclamações ele é interrompido por Alia, que aparece para ver como ele está, pois ainda está preocupada com o incidente dele na quadra de vôlei. Nisso, ela pergunta se ele quer ir para a enfermaria, porém Kuzi deixa claro que está bem e diz que irá voltar para a aula depois de descansar um pouco. Nisso, Alia toca na cabeça dele para confirmar a sua temperatura, e ficando de cara pro gol, Kuzi aproveita para confirmar se a jabulani da garota era tão grande como Yuki disse. Em seguida, Alia prende seu cabelo, deixando suas axilas à mostra. Nisso, Kuzi vai à loucura e vira o rosto para evitar perder o controle, e ao vê-la agindo tão estranho, Alia sugere que ele tome um pouco de água, e os dois decidem junto para o bebedouro, mas após beber ele acaba vendo ela bebendo. Isso mexe com as 2 cabeças do garoto, e ele taca a cabeça debaixo da água, e de repente Masha aparece por lá, e ao notar ele encharcado, ela oferece uma toalha para ele, mas Kuzi recusa, dizendo que deixará o sol fazer o trabalho dele de secá-lo. Mas ao ouvir isso, a garota simplesmente o ignora e começa a secar ele como se ele fosse um cachorro, e nisso ele afirma se sentir realmente um vira-lata sendo cuidado pela dona, e Masha por sua vez afirma que cachorros travessos também têm os seus encantos. Nisso, Alia fica com ciúme dos dois e decide puxar Kuzi para a aula, e no caminho ele nota essa raiva dela e deduz que Alia irá chamá-lo de sujo ou pervertido mais uma vez, porém ao invés de repreendê-lo, ela apenas pergunta se a cabeça dele já parou de doer, pois ela acredita que ele só molhou a cabeça para resfriar a parte em que a bola bateu. Nisso ele deixa claro que está bem, porém Alia insiste em tocar a cabeça dele para ter certeza se não ficou nenhum galo. E ao ver isso, Kuzi diz que ela está sendo mais gentil com ele do que o de costume, e ela por sua vez explica que está agindo assim porque percebeu uma mudança preocupante nele ultimamente, e isso a fez achar que algo pudesse estar errado. E ao ouvir isso, Kuzi nota que ele realmente não conseguiu superar o que aconteceu na noite passada, porém ele diz a ela que não há nada de errado acontecendo, mas durante a conversa o estômago dele começa a roncar. Então Kuzi diz que acabou se esquecendo de tomar o seu café da manhã, e nisso Alia começa a entender o que aconteceu para ele não estar dormindo na sala naquele dia. No caso, ele estava com muita fome para conseguir fazer isso, porém Kuzi diz que na verdade ele ficou acordado porque dormiu bem na noite anterior. E ao ouvir isso, ela começa a se irritar ainda mais, afinal, enquanto ela mal conseguia dormir após o que aconteceu entre eles, Kuzi aparentava estar bem mais despreocupado com tudo. E ao se dar conta disso, Alia o deixa para trás, dizendo que foi uma tola por ter se preocupado tanto com ele. Enquanto deixa o local, ela se questiona se realmente está apaixonada por um cara tão idiota quanto Kuzi. E já ele, o garoto fica mais aliviado ao vê-la agindo assim, afinal, essa é a Alia que ele conhece. E após a aula, ele chama ela para os dois irem para o conselho estudantil juntos, porém ela o deixa falando sozinho e vai embora. E nisso, ele começa a seguir, ele sente que acabou passando dos limites. E durante o caminho, alguns alunos dos times esportivos saem correndo da sala do conselho. Nisso, Kuzi abre a porta pelo qual eles saíram e se depara com Shizaki, com uma cara muito má. Então ele decide dar meia volta para não acabar levando bronca também. Porém a garota se desculpa com ele e diz que acabou confundindo com um dos rapazes dos times de beisebol e futebol. E dito isso, ela explica que esses times acabaram recepcionando uma caloura do conselho de forma muito hostil, que acabou gerando sua ira. E no meio da conversa, Toya tranquiliza Kuzi e diz que Shizaki não cometeu nenhum ato de violência contra os garotos. No caso, ela apenas os ameaçou para fazer com que eles se comportassem, e ao ver que ele não está ajudando a melhorar a sua reputação, a garota começa a reclamar e a bater no ombro dele. E no meio dessa confusão toda, Masha vai até a sala do conselho e Shizaki, por sua vez, se desculpa por ter batido em Toya. Porém, ele pede para ela ficar tranquila quanto a isso. Enquanto eles discutem, Kuzi e Alia comentam sobre a situação em um tom de deboche. Nisso, Masha nota que
os dois realmente se dão muito bem, e de repente, Suo vai até a sala também, e com todos os membros do conselho presentes, Toya dá início à reunião, e pede para Kuzi se apresentar para todos, já que ele é um novo membro. Nisso ele se apresenta como companheiro de chapa da Alia na eleição presidencial. Então, na sua apresentação ao conselho estudantil, Kuzi fala que é na verdade um baita de um otaku, então essa vai ser a melhor abordagem caso queiram conversar com ele. Então o presidente fala que agora ele é oficialmente um membro do conselho estudantil, e ele vai ter que trabalhar com Masha por enquanto, mas ele deve pegar o jeito rápido, afinal ele já foi um vice-presidente do conselho, então ele apenas deve dar o seu melhor. E enquanto eles continuam falando, Yuki interrompe os dois, falando que acha que vai para o clube de arte discutir sobre a próxima exposição deles, e como ela também vai lidar com a parte financeira, ela pede para a Alia ir com ela, então a garota acaba concordando, e nisso Kuzi começa a notar que tem algo estranho acontecendo ali, e no caminho a Alia sente que tem algo para falar com Yuki, então pergunta se poderia conversar com ela, e a garota nota que elas estão perto de uma sala vazia, então chama ela para conversarem ali dentro, e quando elas adentram o local, a Alia fala pra Yuki que o Kuzi vai concorrer junto com ela, mas ela fala que já sabia disso, e além disso, o próprio Kuzi lhe disse na noite de ontem, e a garota fica surpresa por ele ter dito algo pra ela logo de noite, e a Yuki pergunta se é só isso, e a garota fala que não tem intenção de se desculpar, pois ela não fez nada de errado, mas ela queria falar para Yuki pessoalmente, então a Yuki fica surpresa com a fala da garota, mas fala que não tem intenção de culpar ela, afinal foi o próprio Kuzi quem escolheu isso pessoalmente, e nem tampouco ela tem intenção de descontar qualquer raiva em cima da garota, mas ela fala que na verdade está um pouco triste pelo Kuzi não ter ele escolhido, então ela pergunta se tem algo rolando entre os dois, e a Yuki fala que ama o Kuzi, falando que ama ele mais do que seus pais ou qualquer outra pessoa no mundo, e ouvindo isso, a Alia congela, e a Yuki também questiona a Alia, perguntando o que a garota acha dele, e ela fala que ele é um amigo bem próximo, mas Yuki então pergunta se ela gosta dele, e ela começa a gaguejar, mas então Yuki volta a perguntar se ela está apaixonada pelo garoto, mas ela fala que não sabe nada disso, e Yuki fala que acabou de dizer para a garota o quanto ama ele, falando que agora é a vez de Alia, então ela começa a ir pra cima da garota pressionando ela contra a parede, então a Alia acaba pensando um pouco e fala que não sabe se está apaixonada por ele ou não, mas ela fala claramente que não vai deixar a Yuki ter ele, e após encarar ela bastante séria, Yuki começa a sorrir, falando que está satisfeita por ter isso dela agora, e chama ela para irem até o clube de arte. E antes de sair, Yuki pergunta para ela se pode lhe chamar de Alia também, afinal ela vê Kuzi e Masha chamando desse jeito e acha um apelido muito fofo, e a garota fala que não vê problema nisso, e a Yuki também pede para ela lhe chamar de forma informal, e a garota acaba concordando com isso, mas quando Yuki se vira, ela pensa que disse coisas bastante malucas ali agora. Enquanto isso, Kuzi está trabalhando junto com Masha, e vendo a produtividade e a organização da garota, ele fica surpreso com a atitude dela no trabalho. Porém, por outro lado, ele vê a vice-presidente, a qual não é tão boa assim com trabalhos de escritório, então o presidente vai até ela falando que talvez o comitê da biblioteca precise de alguém para ajudar no trabalho braçal, e assim a garota fica animada e sai correndo dali. Enquanto ele conversa com Kuzi, o garoto fala que ele sabe muito bem atribuir o trabalho certo para a pessoa certa. E enquanto eles trabalham, Masha resolve levantar para fazer um pouco de chá para ele, perguntando se Kuzi quer, e ele concorda em receber um pouco, e a garota fala que gosta bastante de fazer chá, e nisso ele questiona se ela vai fazer chá russo, e ela fala que sim, mas então o garoto pergunta se o chá preto não é uma bebida mais típica do inverno da Rússia, e ela fala que talvez seja em algumas famílias, mas como a sua mãe gosta bastante desse chá, elas sempre tomavam mesmo no verão, e ele questiona se a mãe dela é japonesa, então Masha nota que o garoto conhece bastante de russo, e ele fala que na verdade não, ele assistiu alguns filmes em russo com seu avô, mas pensa com seu que estudou igual um maluco para poder se comunicar com aquela garota que ele gostava na infância, e após provar o chá, ele acha delicioso e acaba se lembrando da sua mãe, pois ela também era uma grande fã de chá, e nisso ele olha pro lado e vê a Masha colocando na boca diretamente a geleia que deveria ir no chá, e acaba concluindo que é desse jeito que se faz, mas ela fala que vai dar preferência, e quando ele tenta comer aquela geleia, ele percebe que é muito doce, então as garotas voltam para a sala do conselho, mas Kuzi nota que tem algo diferente, pois Alia está grudada nele, ele questiona por que ela está tão perto, e ela fala que na Rússia tem um rumor de que mulheres não podem ficar na beirada da mesa, pois senão elas não vão se casar, e ele vê naquela situação a cara de Alia e também a cara de satisfação da Yuki, ele acaba notando que a garota propôs um triângulo amoroso totalmente fake, e fica nervoso com o desenrolar disso, então ele tenta quebrar o clima, perguntando para Masha se o que a Alia disse é verdade, e ela fala que sim, pois pessoas solteiras que ocupam o assento do canto da mesa nunca se casarão, então ela vai zoar a sua irmã, perguntando se Alia achou alguém com quem quer se casar, mas ela acaba falando em russo que ainda não, pois é muito cedo, e assim Kuzi pensa que realmente é muito cedo, afinal eles têm apenas 15 anos, mas ele se pergunta se ela não se sente constrangida em falar em russo, já que a irmã dela está ali e poderia entender, mas diferente do climão que ele achou que ficaria, Masha simplesmente vai lá e dá uma cumbuca gigantesca de geleia pra ela, e isso faz o Kuzi ficar bastante impressionado com o amor da garota pelos doces, então após finalizar os trabalhos, Kuzi vai embora junto com Alia, e percebe que ela tá com uma cara de bunda no rosto, e ele pensa que definitivamente a Yuki fez algo que não deveria. Enquanto eles passam na frente do restaurante familiar, ele chama a Alia para poder dar uma passada, e ela pergunta por que ele quer ir ali. Ele fala que eles precisam conversar sobre algumas coisas relacionadas à eleição presidencial, e ela nota que apenas isso e acaba concordando, mas fala em russo que então isso não é um encontro, e ele fica meio surpreso ao descobrir que era isso que a garota esperava. E ao chegar lá dentro, a garota pede 2 copões gigantescos de doce, então ele fica olhando e ela pergunta o que foi,
foi, e fala que precisa de açúcar para seu cérebro funcionar direito. E nisso ele aproveita para perguntar se aconteceu algo entre ela e Yuki, que ela responde tão fria, mas tão fria que ele consegue perceber de longe que algo aconteceu, e fica se perguntando que merda a irmã dele fez. E nisso Olha questiona se ele e Yuki estão namorando, e ele fala que não, dizendo que vai explicar de uma vez por todas que não tem nada acontecendo entre eles dois, e ela apenas está tirando uma com a cara dela, e vendo que ela está reagindo, isso faz a garota querer brincar ainda mais com a Alia. E tendo resolvido esse assunto, ele vai diretamente para o papo da eleição, e é direto e reto com a Alia, dizendo que ela não tem nenhuma chance de ganhar da Yuki do jeito que está, e ela fala que ele tá afirmando isso com muita segurança, e ele fala que se deve ao quanto a Yuki tem a posição de favorita, e ele fala que na verdade naquele ponto já se tem 3 chapas disputando, e fala que no Fundamental 2 o seu conselho tinha 6 chapas, contando a Yuki e ele, mas ele fala que metade deles desistiu no congresso estudantil pouco antes da eleição, e ela fica em dúvida quanto a esse congresso estudantil, e ele fala que é uma espécie de concurso de debate realizado entre alunos, e ela percebe que é aquilo que rola no auditório que ela vê às vezes, então a garota questiona o que ele quer dizer com discutiu, e ele fala que normalmente se faz um debate, e quando um lado acaba ganhando, se estabelece uma hierarquia clara aos olhos da maioria dos estudantes, então eles resolveram desistir para não passar tanta vergonha. Ele fala que eles se degladiam até sobrar apenas 3 chapas, e é claro que nem todos os candidatos se juntam ao conselho estudantil, mas ele fala que a falta de números daquele ano é claramente anormal, e isso se deve ao fato de que todos eles desistiram de derrotar a Yuki. Enquanto Kuzi está falando de algo completamente sério, a Alia começa a ficar bolada, perguntando o que é de errado com ele, afinal ele não tá incomodado com aquela situação. Ela se pergunta se ele simplesmente não pensa 2 vezes antes de ir a um restaurante com uma garota, e se pergunta se ele está acostumado com essa situação. Enquanto ele continua falando, ela fica cada vez mais incomodada, chegando até mesmo a morder o seu canudo e não conseguindo beber nele, então ela começa a comer desenfreada, e nisso ele pergunta se ela tá ao menos lhe ouvindo, e ela fala que está, dizendo que estava entretida com o seu parfate, e ele fala que de fato parece ótimo, e ela começa a perguntar qual é dele, afinal ela só tá agindo desse jeito por conta do garoto. Então uma chave vira na cabeça dela, falando que se ele não tá se importando, é só fazer ele se importar. Então ela começa a propor que ele coma um pouco do seu parfate, mas ele acaba falando que não quer, e ela pede para ele deixar de ser tímido, oferecendo um pouco pra ele, e ele fala que pode pegar uma nova colher, mas então ela começa a zoar ele, perguntando se ele vai ficar tímido numa hora dessa. E enquanto ele continua negando, ela começa a ser mais assertiva, falando que isso é algo comum na Rússia. E ele pergunta se isso é sério, mas quando ele olha pra cara dela, ele percebe que ela tá claramente mentindo, e ela manda ele ir logo, falando pra ele dizer e vendo que ela usou as palavras mágicas, ele acaba comendo, pensando que foi um baita beijo indireto, com direito à língua e tudo. E enquanto os 2 pombinhos apaixonados fazem essa baita cena no restaurante, todo mundo fica olhando com cara de espantado. E nisso Kuzi, ao olhar pro lado de fora, vê Taniyama caminhando, e então ela pergunta pra ele como eles vão conseguir vencer da Yuki, e ele fala que encarar lá de frente não vai dar. E nisso ela vai ter que criar uma história que faça as pessoas lhe apoiarem. E ele fala que eles podem usar a mesma estratégia de Kenzaki, pois mesmo estando contra alguém que já tinha sido presidente, ele ainda assim conseguiu sair vitorioso. E ele fala que Kenzaki conseguiu ganhar graças a uma estratégia elaborada, e essa estratégia envolveu o clube de jornalismo fazendo uma matéria sobre ele. Então eles começaram primeiro brincando com a aparência dele, mas conforme o tempo foi passando, suas notas aumentando e a sua aparência também se modificando, ele acabou recebendo o apoio de diversos alunos que começaram a torcer por ele. E justamente essa onda de alvoroço que levou ele até a vitória. Então Alia percebe que vai ter que criar uma história de fundo para angariar apoio. E mesmo ela notando o plano dele bem rápido, outra coisa estava perturbando os dois. E eles dois se perguntam o que eles vão fazer com aquela colher. E vendo que vai ser difícil qualquer um deles continuar comendo com ela, Kuzi resolve agir para resolver a situação e pede mais um prato. E esse prato vem com uma nova colher. E ele dá essa colher para a Alia continuar comendo. E ela fala que ele não precisava fazer isso tudo, mas ele fala que ficou com vergonha. E ela acaba falando que ele é infantil por ficar nervoso com algo tão pequeno. E ela fala que tinha uma impressão errada dele, afinal ele parecia muito acostumado com garotas. Mas ele fala que na verdade ele ficou chocado com o quão casual ela foi em relação a isso. E ele questiona pra ela se na Rússia é normal ter beijos indiretos desse jeito. E a garota acaba respondendo pra ele em russo, falando que ele é o único com quem ela faria aquilo. Cara, na moral, faz um favor pra todo mundo que chegou até esse ponto do vídeo e se beija logo. E nisso ela começa a perguntar qual vai ser a estratégia pra ela conseguir angariar tanto apoio. Ele fala que ela vai ter uma chance no primeiro discurso que ela fizer no debate, então ela questiona o que deveria falar. E ele apenas manda ela falar o que quiser, pois assim o povo vai poder se identificar cada vez mais. E ela questiona se ele não tem nenhum conselho em específico, mas ele fala que ela não precisa fingir nada, pois ela já é cativante do jeito que é. E ela fica um tanto quanto vermelha com esse elogio, mas fala em russo que quer um pouco mais deles. E enquanto ele come, ele fala que aquela comida para um restaurante familiar é um tanto quanto gostosa. Ela questiona se é mesmo, e ele pergunta se ela quer um pouco, mas se lembra que ela não aguenta aquele nível de picância. E ao olhar para o prato, ela percebe que aquilo parece bastante ardido, mas se ela recusar, ele vai perceber que ela não é tão fã de comida apimentada. Como se ele já não soubesse, né? E nisso a garota fala que vai aceitar uma colherada, porém quando ele pega essa tal colherada, vem uma baita de uma pimenta inteira. E nisso as 2 personalidades dele, na qual uma é a Yuki e a outra é a Marcia, começam a brigar para ver o que ele vai fazer, mas termina que o lado mal, que com certeza seria a Yuki, acaba ganhando. Então ele dá essa pimenta inteira para ela apenas para ver a reação da garota. E ela vendo aquilo, fica com medo, mas acaba jogando para dentro e só pode chorar e chamar ele de idiota em russo. E já um tempo depois ela tá com bastante dor e questiona então para ele como vai acontecer com a Yuki, falando que ela vai ter que arrumar um parceiro de chapa. E ele fala
fala que ela é bastante popular, então não vai ter tanta dificuldade. E poderia ser até mesmo Taniyama. Então ela pergunta quem é essa tal Taniyama. E ele fala que no Fundamental 2 ela foi com a Yuki até a final da eleição que eles venceram. E nisso ele começa a pensar na garota. Mas então fala que tem certeza que eles vão descobrir com quem a Yuki vai se juntar muito em breve. E já no dia seguinte, a Yuki começa a anunciar a pessoa com quem ela vai estar se candidatando. E nisso ela chama Ayano. E ao ver a garota, Kuzi começa a ficar desconfortável. E ela se apresenta falando que vai fazer parte do conselho estudantil cuidando dos assuntos gerais. E nisso Kuzi olha diretamente para sua irmã, que estava disfarçando muito mal. Então Ayano fala diretamente com ele de uma forma rebuscada e muito respeitosa, chamando ele para fazer o seu melhor como equipe de assuntos gerais. Cara, eu tenho quase certeza que ou essa garota é apaixonada pelo Kuzi, ou somente tá ali pra infernizar a vida dele e da Arya também. Vamos ver como isso se desenrola e até o final dessa temporada eu quero ver um beijo deles dois. Então deixa o like, se inscreve caso você queira a próxima parte. Eu vejo você no próximo vídeo. Fui!